a diferença você de uma criança que se automutila, às vezes vai até chegar ao ato derradeiro do suicídio, e de uma criança que tava que às vezes entrou no mesmo grupo, entrou no mesmo chão, viu o mesmo chat e não descambou para esse lado? Ferramentas emocionais. Ele tem a expertise da técnica, mas não tem o amadurecimento para conviver com o que está ali. Exatamente, exatamente. Olá, seja muito bem-vindo ao EscudoCast Segurança Escolar Levado a Sério. Eu sou o Alci Carvalho e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que ultrapassa os muros da escola e pode atingir qualquer criança ou adolescente a qualquer hora do dia: o cyberbullying. O cyberbullying não conhece fronteiras, não tem hora para acontecer e pode deixar marcas profundas e duradouras. Entender como ele funciona e principalmente como combatê-lo é essencial para proteger nossos jovens. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do próximo episódio e compartilhar este conteúdo com pais, educadores e todos que se preocupam com a segurança escolar. Assim, você ajuda a ampliar o alcance da informação e fortalecer a cultura da prevenção. E o EscudoCast Segurança Escolar Levado a Sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Para enriquecer essa conversa, eu tenho a honra de receber meu amigo Djavan do Vale. Seja muito bem-vindo, Djavan. Obrigado. Grande prazer, irmão. Que maravilha, cara. Nosso convidado atua há mais de 20 anos no desenvolvimento de software, com experiência prática em diversas linguagens, acompanhou de perto a evolução da internet, dos primeiros fóruns e blogs a nuvens, redes sociais e inteligência artificial. Com esse repertório técnico e uma visão crítica sobre o impacto dos algoritmos, nós vamos entender como identificar os riscos digitais e proteger crianças e adolescentes no dia a dia. Djavan, fala com a gente, cara. Que tema tão importante para a segurança do espaço pedagógico. Cyberbullying. Com certeza, com certeza. E aí, cara? Fala pra gente aí, cara. O que é isso? Cyberbullying. Então, naturalmente, as crianças, jovens, né, adolescentes, elas estão em formato de estabelecer limites. Durante a vida, eles vão testar os limites dentro de casa, com professores, e dentro da nossa época, né, a gente tá pegando essa disruptura, né, esse choque de gerações entre sair de uma sociedade analógica e entrar numa sociedade digital. A gente viveu isso, as crianças hoje elas já nasceram dentro de uma sociedade digital, então elas não têm muito parâmetro. Dentro do que a gente viveu no nosso dia a dia, escola, nossas experiências com adolescentes, era normal um aluno implicar com o outro, ter ali algum evento de que gerava às vezes até um evento físico, como uma briga, só que aquilo estava restrito àquela sala de aula. Exatamente. Dentro dessa perspectiva, os alunos conviviam entre si após aquele evento, e como a repercussão era somente dentro daquele micro-universo ali dentro daquela sala de aula, eles acabavam fazendo as pazes, estavam jogando bola de novo na educação física, então isso não virava um grande evento. O que deve ser um ponto para ser avaliado hoje é que o mundo digital não tem fronteiras. Exatamente. Quando você pega hoje um evento que seria corriqueiro há 20, 30 anos atrás, e hoje toma a proporção de ter alguém filmando, aquilo passa a ser um elemento que não vai permitir uma reaproximação entre as pessoas. Aquilo torna-se um episódio de humilhação permanente. Então, às vezes, aquilo que seria um pequeno problema ali, uma implicância, uma coisa vexatória. Que aconteceria apenas no espaço, dentro das salas de aula, na escola, e o aluno
sabia que quando ele fosse para casa, ele teria aquele momento, né, de tranquilidade, paz, porque em casa ele não sofreria aqueles danos, chega o cyberbullying, né, que tem aí uma amplitude muito maior, né, e aí a criança tem esse sofrimento quase que permanente. Exatamente. E se viralizar um vídeo desse? E se, por exemplo, né, virar de conhecimento comum dos parentes, e qual a repercussão disso? Qual o ponto de inflexão para que isso seja realmente resolvido, né? Então, o que no passado sempre foi problemas corriqueiros e que vão permanecer existindo, né? Uma crítica que eu tenho, por exemplo, é essa ideia filosófica do Rousseau, do José de Alencar, do bom selvagem, né? Da tábula rasa também, né? Que todo mundo nasce bom e a sociedade os corrompe. Na verdade, aspectos da maldade, elas são inerentes à natureza humana. Uma vez que a gente identifique que uma criança ela pode ser mais egoísta que a outra, ela pode ser, às vezes, mais perversa que a outra, às vezes mais cruel do que a outra, a gente identifique que isso são elementos da natureza psicológica de cada ser humano, e isso deve ser trabalhado, é um ponto para que a gente consiga realmente estar identificando, né, dentro de um grupo de indivíduos, a personalidade de cada um, e isso é uma crítica que vai tanto para os pais quanto para os professores, né, conseguir entender a natureza individual ali de cada aluno, de cada filho, para que a gente consiga realmente fazer estratégias assertivas para conseguir frear, porque no final das contas é uma ideia de freio, a regra, a lei, é freios e contrapesos. Uhum. Só que a gente, nesse sentido, vai lidar com outro problema que é um problema muito grave e que o cyberbullying, obviamente, vai potencializar isso, mas também dessa modernidade, dessa ideia de modernidade de educação, de que o aluno tem algum tipo de equivalência com o professor, diminuindo a autoridade do professor. É o pai, a mãe que quer ser amigo do filho, não quer ter alguma visão de frustrar o filho ou de educar o filho, de falar não para o filho. Então isso vai tornando as pessoas hoje mais suscetíveis a ter um quadro muito mais grave psicologicamente falando, no sentido de passar por um evento desse, de cyberbullying ou de perseguição. Só para vocês terem noção, 1/3 dos jovens, né, entre 9 e 17 anos já sofreram algum tipo de ataque virtual, de ataque online. Então, pesquisas, né, demonstram que praticamente 1/3 dos jovens lidam com isso diariamente. E dentre esse 1/3, eu não estou falando 1/3 de um universo restrito. 90% dos jovens hoje têm acesso à internet e acessam a internet pelo menos uma vez por dia. Então, estou falando da maioria esmagadora desse conjunto. Hoje a internet funciona como se fosse a extensão da escola, né? A continuidade daquele ambiente. Hoje ali, é a extensão da vida. Exatamente. Hoje a extensão, além de ferramenta de trabalho, ferramenta de estudo, as pessoas elas criam sua autoimagem, né? A percepção de si mesmo baseado no número de seguidores, na visibilidade das suas redes sociais. Então, assim, quantidade de likes. Então, assim, invariavelmente, isso vai tornar um peso ainda maior. Porque se antes a gente brigava, às vezes até chegava às vias de fato, brigava fisicamente, caía na porrada. Só que aquilo se resolvia e não tinha a repercussão que tem hoje frente à vitrine, que é o mundo digital. Exatamente. E dentro dessa percepção, a gente tem um outro agravante, né, concluindo o que eu estava falando antes, que é justamente um aluno e um filho que não sabe lidar com a frustração, ele tende a cair num quadro talvez depressivo ou talvez de agressividade, né? Porque as pessoas respondem a essas situações de maneiras diferentes. Vão ter pessoas mais introspectivas que vão ficar mais depressivas, vão se isolar mais daquele universo social. Vai ter pessoas que vão reagir com mais agressividade. E tem o pior caso, que é aquela pessoa que vai levar tudo para o coração. Aparentemente ela está introspectiva, mas na verdade ela está fazendo esse monstro crescer dentro dela. Você acha que geralmente as crianças e adolescentes que sofrem com o bullying ou o cyberbullying são
crianças que não conseguem se defender daquele ato de violência. Você acha que isso tem relação com a formação dessa criança no seio de sua casa, com a sua família? Como que ele é educado perante a sua família? Tem alguma relação com isso? Eu vejo uma relação que fragilizou o convívio social em determinada maneira dentro da formação das próprias famílias, dos próprios conceitos de unidades familiares. Antigamente era comum você ver um casal ter 5, 6, 7, às vezes 10 filhos. E como esses filhos eles viam, às vezes em escadinha, com diferença de 1, 2 anos entre os filhos, um irmão educava o outro. Então a criança, às vezes com 5, 7 anos, quando ia para a escola e ele começar a ter convivência, ele já sabia se defender porque ele se defendia do irmão mais velho, porque ele se defendia do primo, porque ele brincava. Dentro até de um quadro que você é especialista, que é de segurança pública, eu brinco hoje, eu tenho um filho de 7 anos, eu tenho um de 21. Sim. Nenhum dos dois pode viver livremente em sociedade em função de que hoje toda praça de qualquer cidade tem ali uma biqueira, um traficante. Eu, como pai, não quero expor os meus filhos a determinados problemas. Só que essa não exposição ou leva que eu isole ele socialmente ou que eu tenha um grupo ali de controle muito, que é um clube, ou ir à praia de modo supervisionado. Sim. Então, a criança, ela nasce literalmente com uma visão egóica do mundo. Todas as necessidades são para ela. Ela quer mamar, ela vai chorar, ela vai forçar a vontade dela sobre os pais o tempo todo. Né? O mundo gira em torno da criança. Então a criança ela já nasce com essa perspectiva ela é autocentrada, ela não está preocupada com o que você sente, ela está preocupada com o que ela quer. Ela vai no shopping se ela quer um determinado brinquedo e o pai às vezes não tem condição, não vai dar, de acordo com a criação, ela pode ter um episódio de pirraça, um episódio às vezes até de envergonhar os pais publicamente para forçar a vontade dela. Sim. Mas isso é absurdamente normal, isso é absolutamente normal. As crianças elas nascem com essa perspectiva de que o universo delas é elas mesmas. Quando elas entram na escola, elas percebem que o universo delas não está associado não é apenas a elas mesmas. exatamente aquilo que ela imaginou. Então, se é uma criança que teve toda a sua primeira infância, às vezes, principalmente primeiros filhos, porque a síndrome do primeiro filho ela é bem conhecida que é muita atenção. Talvez esse excesso de atenção, no sentido de medido, obviamente não estou fazendo generalizações, mas às vezes o pai, por amar muito o filho, não frustrou o filho, nunca falou não, dá tudo que o filho quer. Exatamente. E isso acaba, de certo modo, alijando o filho socialmente, porque o mundo não vai girar em torno das exigências emocionais daquela criança. Então entra uma criança que vai conviver ali, sei lá, na pré-escola com uma turma ali de 12 outras crianças, daqui a pouco, quanto mais ela envelhece, maior fica o tamanho da turma, daqui a pouco ela vai para uma turma de 20, daqui a pouco está numa turma de 30, ensino médio uma turma de 40 outros indivíduos. Se essa criança ela não sabe ser frustrada, ela não vai, por exemplo, a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil de um aluno tirar uma nota baixa e agredir o professor. Sim. Isso não é. E é uma coisa, eu tenho um filho, né, de 8 anos, ele vai fazer 9 anos agora, e eu faço exatamente isso, cara. Eu frustro meu filho, mas eu falo com ele. Ele sabe por que eu tô fazendo? Às vezes ele me pede ajuda para coisas simples. Eu falo assim, não, faça você. Eu posso ir aí te ajudar, mas eu não vou. Sim. E aí reclama, mas eu quero que ele faça, para ele entender que as coisas não são tão fáceis assim. Ele não ficar sempre refém que tem um pai e uma mãe que vai lá e faz tudo, mesmo que seja coisas simples de ser feita. E aí a gente acaba criando isso nele, fala assim, olha, eu tô criando você para um mundo que você ainda não conhece. Você vai conhecer esse mundo. E não, as coisas não são tão fáceis. Ele gosta muito de suco de... A sociedade não é nossa amiga. Ele não gosta muito de morango, ele gosta mais de maracujá. Eu falo assim, a vida não é um suco de maracujá. Sim. Não tem jeito. Sim. Mas é uma forma de você mostrar para a criança uma realidade que ela até então ela desconhece. Não, e desenvolver resiliência, porque existe uma
uma linha hoje de criação de filhos, de que o filho não pode ser castigado, você tem que conversar com ele, você tem que sentar com ele. Obviamente, em qualquer situação que eu castigue o meu filho, eu vou sentar e vou explicar o motivo da punição. Isso aí. Mas explicar o motivo da punição não quer dizer que eu não vá punir. Ele precisa ser punido principalmente de acordo com o que ele fez, né? Quanto mais grave for o que ele fez, maior tem que ser a punição. Pô. A gente tem que ter um senso de proporcionalidade. Sim. Porque se ele não for punido em casa, e quando ele estiver, por exemplo, se desenvolvendo com 10, 11, 12 anos e nunca lidou com frustração, não tem resiliência, não sabe... A criança nasce com HD vazio, né, cara? Exatamente. Com HDzinho vazio. Assim, às vezes eu vejo na rua crianças de 3, 4 anos praticamente mandando no pai. Não, eu quero isso, o pai tá, vai lá e faz, porque a criança chorou, porque esperneou. Fala assim, como que uma criança de 3, 4 anos domina um adulto, vai dominar um adulto de 30, 40 anos? Não faz sentido nenhum isso. Mas aí, o tempo inteiro, né, com o meu filho em casa, eu sempre falei com a minha esposa, eu falei, olha só, o lugar dele chorar é em casa. Melhor que ele chore aqui. Deixa ele chorar, deixa ele entender que as coisas não são tão simples assim, porque se começou a chorar, se ele entender que toda vez que ele chorar, ele é recompensado. A gente vai dar algum tipo de recompensa para ele. Exatamente. E aí, quando a gente chegar num restaurante ou em qualquer outro local social, a gente vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E a criança ela é muito inteligente emocionalmente no sentido de conseguir perceber os limites do poder delas sobre os pais. Toda criança, desde que nasce, está avaliando qual é o meu comportamento para que eu consiga modular as minhas vontades. Isso é um fato. Então, assim, se você recompensa o seu filho por ele ter um comportamento inadequado, e na primeira infância, em que seria teoricamente mais fácil dele ser corrigido, até por menos testosterona, menos força física, né? Exatamente. Você vai ter problemas com o seu filho se ele adquirir mais idade, adquirir mais... Exatamente. Agora, Djavan, essa questão do cyberbullying, cara, ela pode ser dada de várias formas, né? Sim. Pode ser através de um meme, uma foto que foi tirada num momento ali não apropriado, né? Às vezes, grupos de alunos fazem grupos de WhatsApp e usa esse grupo para expor um determinado aluno, aquele linchamento virtual. E aí, como que lidar com essa situação? Como que a escola lida com esse tipo de situação, cara? Isso como a gente estava desenvolvendo antes, cada aluno, na verdade, ele vai ter ali um gatilho, uma fragilidade maior, um tema maior da vida dele, que às vezes o que é uma brincadeira para um, às vezes é uma humilhação absurda para o outro. Então, independente de como o cyberbullying é feito, dos meios que ele é feito, a gente tem que entender que as pessoas têm peculiaridades e vão entender, às vezes, uma brincadeira inocente de uma forma, e vão deixar aquilo escalar, né? Então, assim, o smartphone, por exemplo, ele é uma excelente ferramenta, ele é uma ferramenta de pesquisa, ele é uma ferramenta de desenvolvimento intelectual. A gente tem hoje o melhor e o pior dos dois mundos, né? Que a gente tem qualquer informação na palma da mão, só que a gente também está vivendo um fenômeno que a gente não se informa, que a gente só quer microinformações em Reels do YouTube, do TikTok, que a informação tem 30 segundos, você já viu uma história com início, meio e fim. Dentro desse cenário da dinâmica de como a informação é construída, a informação, a ferramenta, dá um exemplo que você é policial militar, você tem regras para usar sua arma. Sim. Você teve que fazer treinamento para usar sua arma. Sua arma é um instrumento de poder. Se ela for mal utilizada, ela vai gerar danos. O celular é exatamente a mesma coisa. Um celular sem supervisão, sem regras, usado de modo desmedido. Como é que um professor, por exemplo, pode estar dando uma aula de matemática, que ele está apresentando uma lógica, um pensamento encadeado, e o aluno está ali voando num vídeo, num Reels de TikTok, ainda com som, atrapalhando outros alunos que estariam prestando atenção. Então, assim, a gente não é nem o 8 nem o 80, né? Não é nem a privação da ferramenta, que é o smartphone,
mas também não é a libertinagem, o uso indiscriminado da ferramenta. Sim. Na verdade, a gente precisa de quê? O uso moderado, e o uso moderado vem através de supervisão, treinamento e punição. E as pessoas não querem falar da punição. Só que a punição é aquilo que nos educa. A gente aprende ou por reforço positivo, que é uma nota boa quando a gente se esforça na prova, e ou por esforço negativo, que é uma consequência de uma ação que a sociedade não quer que a gente reproduza. Então, a punição, ela vem como uma automodulação do comportamento humano. E ela precisa ser usada. Quando a gente fala, por exemplo, do uso indiscriminado de celulares, do acesso livre a celulares em sala de aula, a gente está falando que é qualquer um evento que não teria proporção nenhuma, que aconteceu em sala de aula, uma vez filmado, uma vez postado numa rede social, pode virar um meme, uma situação que teria, sei lá, ter sido uma brincadeira, um aluno que escorregou e caiu na sala de aula, pode virar um meme, aquilo levar a uma situação vexatória, que isso vai escalar, e às vezes pode escalar. Se o aluno já é um aluno introspectivo, tímido, ele vai se internalizar ainda mais, ele pode agravar para uma situação de depressão profunda e até de suicídio, como existem vários casos. Uma outra dinâmica muito importante é que, como eu falei que as famílias estão cada vez menos numerosas, os indivíduos têm menos oportunidade de serem treinados dentro do seu núcleo familiar próximo. Então o pai está muito ocupado, geralmente até dentro da dinâmica do nosso país, custo de vida. Geralmente o pai está ocupado, a mãe está ocupada, o filho às vezes vai ser criado por um vizinho ou uma funcionária, por uma pessoa que você não conhece totalmente, você está delegando a responsabilidade da criação dos seus filhos. Às vezes é um estranho que vai passar valores que você não aduna, não concorda. E isso pode ir escalando numa situação de que a gente vai... para não me aborrecer com meu filho, para não ter que brigar com ele, porque o pai, quando pune o filho, ele é um pai que ama seu filho, quando ele pune o filho, ele não pune por prazer, ele pune a contragosto. Né? A gente não gostaria de estar castigando a pessoa que a gente ama. Só que para não viver esse contragosto, para não ter esse problema emocional, a gente acaba evitando a punição, deixando para lá, e sempre abre um pouquinho mais de mão aqui, um pouquinho mais de mão ali, e a gente, no final das contas, está fazendo com que nossos filhos não saibam lidar com a frustração. Então, uma criança que, às vezes, foi filmada em sala de aula, foi exposta na internet, um vídeo viralizou, ela pode se tornar introspectiva. Dentro da sala de aula, ela perdeu a confiança dos pares. Você concorda que se você foi exposto na sua sala para a internet, você não confia mais nos seus colegas de sala. Com certeza, exatamente. Os pais que não têm tempo para os filhos e acabaram terceirizando a educação dos filhos, eles acabam também não tendo intimidade com os filhos para que os filhos se abram com eles. Então, o filho não fala com os pais, não fala com os colegas de classe. Qual é a saída? A própria internet. Ele provavelmente pode cair num fórum anônimo, num grupo anônimo, num tchan da vida, em que ele está com raiva porque ele foi exposto, ele está com raiva da própria turma, ele está com raiva às vezes de si mesmo por ter vacilado e sido flagrado naquela situação. Então essa raiva não orientada pode ser aproveitada por um predador. E você traz aí a questão da educação e da orientação. Então, assim, a escola é um espaço de convivência. Logo, a internet, ela amplia essa convivência através de redes sociais, né? E aí você acha gigante, né? Você acha que assim, planejar a convivência, a escola fazer esse planejamento, né, onde os alunos vão aprender a conviver com outras pessoas e na maioria das vezes pessoas que não compartilham com o mesmo tipo de comportamento que eles. Então, esse espaço não seria importante? Com certeza. Até porque o segredo da convivência é conviver com quem você às vezes não gosta. Exatamente. Você só conviver com pessoas que são, né, seus melhores amigos, você não está praticando nada. E esse espaço, né, não dá para ser de forma improvisada, tem que ser planejado. Exatamente, exatamente. E dentro dessa dinâmica, que é a dinâmica do século XXI, infelizmente, assim, desculpem os pedagogos, mas a gente está com uma educação formatada no século XIX, né? A gente vem de uma educação aí
de teóricos franceses, né, Piaget, a gente vem aí, e hoje a gente está na dinâmica do século XXI. Uhum. Se a escola não entender que frente aos desafios atuais ela precisa dar uma resposta, ela não precisa, né, criar dinâmicas de grupo, de convívio. Exatamente. Principalmente você. Uma grande oportunidade que as escolas teriam não é fazer aquela coisa clichê, demodê, de dar palestra, onde os alunos vão passar ali dormindo na carteira, aquela coisa chata. Uhum. Elas deveriam aproveitar esse momento que estamos vivendo, né, dessa explosão digital. A gente hoje está na revolução da inteligência artificial. Sim. Eu falo para os meus filhos, principalmente para o meu filho de 21 anos. Se você não se adaptar, você vai ser um ludista querendo destruir o tear. Quando a máquina a vapor foi inventada e a tecelagem, né, os tecelões que faziam os tecidos, não tem como você competir com uma máquina que está ali trabalhando com motor a vapor, produzindo tecido sem precisar ir no banheiro. É impossível. Os ludistas que aprenderam a utilizar a máquina ao seu próprio favor floresceram. Aqueles que quiseram brigar com a máquina e destruir máquinas, como ocorreu na Alemanha, ficaram para trás. Né? É aquela questão dos empregos que serão perdidos no nosso século em função da inteligência artificial. Então hoje a gente está no meio de uma grande revolução, a gente está vivendo mais uma, a gente já viveu duas, né? A gente viveu o advento da internet, que foi uma grande revolução disruptiva, e agora a gente está vivendo o advento da inteligência artificial. Se as escolas, principalmente, não entenderem e criarem dinâmicas com seus alunos para demonstrar a consequência dos atos, porque para o aluno que achou divertido aquele vídeo, às vezes, do colega em situação vexatória e vai espalhar aquilo achando que não tem nada demais, às vezes ele está levando aquele colega ao suicídio. Ter uma gestão participativa. Exatamente. Né? Mediação de conflito. Exatamente. Onde ele vai aprender a negociação, entender ali as consequências desses atos. E existem dinâmicas que já existem estudos e comprovações práticas, como, por exemplo... Qual o grande problema hoje, por exemplo, de um aluno delatar o outro em determinado comportamento? A questão da repercussão. Então, assim, é bem difícil gerar um anonimato dentro de uma determinada denúncia na escola, até porque é um universo de poucos indivíduos, é restrito, as pessoas se falam, às vezes até um coordenador, um professor deixa escapar quem fez aquela delação e aquilo vai repercutir negativamente na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, a escola criar um canal, às vezes um QR Code, um número de WhatsApp, alguma coisa em que ela possa receber ali uma denúncia realmente anônima de um aluno que às vezes está vivendo ali uma situação de bullying, de perseguição, porque existe isso, a gente sabe que dentro da natureza humana, né, existem alunos ali que vão utilizar da fragilidade, da fraqueza de outros e vão pintar e bordar por 1, 2, às vezes eles estudam juntos a vida toda, 5 anos de convívio, exatamente, sendo às vezes 5 anos de um convívio infernal. Numa situação dessa, né, Javan, a gente tem o autor, a gente tem o alvo e os espectadores que ficam ao redor ali achando graça, né, e não querem intervir. Essa semana eu vi um vídeo, cara, de uma briga dentro da sala de aula, 2 alunas e uma deu tesourada no rosto da outra. E assim, você viu o vídeo? Cara, e assim, vários outros alunos achando graça ali, assistindo, nada, né? E ninguém interviu naquela situação. Ou seja, a violência, em determinados casos, dentro das escolas, virou um entretenimento. As pessoas estão ali achando graça. A violência, ela é uma forma de linguagem. A violência é a linguagem, a gente mora no Brasil, a gente sabe disso. A violência é a linguagem ao qual o forte impõe sua vontade ao fraco. E nesse caso, por exemplo, da menina, depois eu vi o vídeo da vítima, né? Que foi armada, a situação, a menina já estava com a tesoura, enfim. Né? Você vê que é uma coisa premeditada. É uma coisa feita para gerar aquele engajamento. Você vê que a pessoa que vai filmar já está pronta. Eu vi um outro vídeo também essa semana de uma menina andando numa escola na Nova Zelândia, chega um garoto por trás e dá um chute, dá um soco, e a pessoa que está filmando, ela está filmando antes da primeira agressão, ou seja,
ela já estava ali, é uma armadilha, ela já estava ali para filmar o acontecido, porque hoje o engajamento, o like, né, essa exposição da internet, ela é mais importante do que o outro. Exato. E ela é mais importante, às vezes, do que uma coisa que pode tomar uma proporção gravíssima e que, dentro dessa dinâmica que a gente está falando da proteção do jovem e do adolescente, esse jovem, esse adolescente que não tem uma boa base familiar, que não tem uma boa convivência escolar, que não tem um professor amigo dentro da escola, porque hoje a própria educação se mecanizou. Eu sou de uma época que o meu professor conhecia o nome de todos os alunos da sala, conhecia a personalidade de todos os alunos da sala. Hoje você tem um professor que dá aula em 4, 5 escolas. É impossível, é humanamente impossível para ele dar aula em 4, 5 escolas. Ele precisa dar aula em 4, 5 escolas para ter uma renda familiar que também proveia o sustento da sua própria família. Uhum. Então, dentro dessa... tudo está se tornando, Valcir. Hoje a gente está num mundo que um smartphone te conecta a uma pessoa no Japão instantaneamente. Ou seja, acabou as distâncias. Não tem mais distância. A internet extinguiu isso. E nós estamos na maior distância psicológica entre os indivíduos da espécie humana. Quando você pega, por exemplo, uma cidade que tem 5 mil habitantes, por incrível que pareça, uma cidade que tem 5 mil habitantes, todo mundo se conhece porque é uma cidade pequena. As pessoas estão preocupadas com a vida uma das outras, até de modo degenerativo, como é o caso da fofoca e tal, mas as pessoas se conhecem. A fofoca é uma proteção social. Se chega ali um forasteiro, todo mundo... Ih, você viu o fulano que chegou? Você viu o ciclano que chegou? Você diz se aquela pessoa que chega a um risco, a sociedade, todo mundo já está avisado sobre aquele novo indivíduo ali naquele lugar. Quando você vai para uma cidade grande, você vai morar num prédio, às vezes, que tem 200 apartamentos e você não conhece seus vizinhos de andar. Você não conhece os vizinhos do prédio, não. Você não conhece os vizinhos do seu andar. Você não conhece a pessoa que mora à parede com você. Porque quanto mais indivíduos, quanto mais a dinâmica social vai para essa pseudo-modernidade, mais os seres humanos se isolam. E esse isolamento atinge os jovens, atinge os professores dos jovens, os supervisores dos jovens. Todo mundo está com pressa demais, todo mundo está com problemas demais. E ninguém presta atenção, por exemplo, um jovem que está sofrendo ali um evento de bullying ou de cyberbullying. Que são os sinais. A gente tem visto Exatamente. que hoje o número de ataques de violência nas escolas tem aumentado consideravelmente, né? E todos os ataques que ocorreram no Brasil, e aí eu estudei todos com vítimas fatais de 2011 a 2024, precederam de ameaças. Nenhum seja caso uma pichação, exatamente. alguma verbalização. Só que ali, os sinais estavam ali. E aí, Mas não tinha quem visse. exatamente. Você tá todo mundo muito ocupado, muito autocentrado. Exatamente. Eu acredito até que vê, mas não identifica aquilo ali como um exatamente. potencial perigo para o futuro. Sim, sim. Porque aquela criança que às vezes está ali com aquele comportamento que naquele momento não está transmitindo nenhum tipo de ameaça, e às vezes é visto como é o jeito dele de ser. Não, e a gente acaba às vezes projetando a nossa própria personalidade nos filhos. Então, por exemplo, eu fui forte na escola, eu não caía em implicância, eu não caía em pilha, apelido não pegava em mim. E eu acho que meu filho, às vezes, por ser meu filho, vai ter as mesmas características ou fortalezas que eu tinha dentro da minha juventude. Então, assim, a gente acaba projetando isso e assim, a tendência natural dentro dessa realidade que a gente está vivendo, de uma sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais rápida, com todo mundo com cada vez mais obrigações, a gente com o aumento de base monetária que vai corroendo a renda das famílias, as famílias vão ter que trabalhar cada vez mais para manter o padrão de vida ou para se sustentar, enfim. Isso tudo leva a esse cenário em que um aluno que está com um problema real acaba passando despercebido, e ele não passa despercebido, ele passa despercebido porque importa. Porque sabe por quem ele vai ser percebido? Ele vai ser percebido, às vezes, por um cara de 40 anos, pedófilo, que está num chat, está ali num chat de título, estou angustiado, estou triste hoje, aguardando os jovens entrarem ali, porque eles ainda não têm as barreiras
psicoemocionais formadas, eles ainda estão num processo de formação, às vezes eles estão num processo, como a gente acabou de descrever aqui, fragilizados, eles não têm, às vezes, confiança dos pais para abrir em determinados temas. A ausência de conhecimento, esclarecimento sobre... Ou seja, todo espaço é ocupado. Dependente da situação, não existe lacuna de espaço na vida de ninguém. Nós somos seres sociais, ou mais introspectivos, ou mais sociáveis, mas de algum jeito a gente vai procurar a validação de nós mesmos nos outros. Isso é um fato. Seu melhor amigo é aquele que te valida. Então você acha que é importantíssimo que a escola promova movimentos dentro da própria escola para aumentar, né, o nível de consciência de todos, tanto dos profissionais de educação, roda de conversa com os alunos, com os pais e responsáveis também. Às vezes a senhora da limpeza. Exatamente. Porque se a gente está num ambiente educacional, que a gente está falando de uma população possivelmente vulnerável, principalmente porque a gente está no Brasil, uma escola pública, às vezes a vulnerabilidade está em casa. Às vezes o problema da depressão da criança não é o ambiente escolar, é o ambiente familiar. Dos muros escolares. Às vezes é o vizinho que é envolvido com o movimento. Então, assim, ter pessoas que tenham a sensibilidade de identificar determinados sinais, e para que tenha essa sensibilidade tem que ser treinada. A realidade é essa. Né? Ninguém. Já existem métodos, já existem estudos, já existem amostragens que nos dão um norte. A gente não parte do zero. A gente já tem um norte. Então, às vezes, você vai ter ali uma possibilidade, né, de aperfeiçoamento das escolas. Só que, para isso, a primeira entidade que precisa ser diagnosticada é a própria escola. O conhecimento ele pode transformar essa realidade. Exatamente. Se a escola não entender que isso é importante, ela vai executar. Então, a primeira coisa que precisa existir a gente está falando de educação no Brasil, e a educação no Brasil ela é estatizada, ela é responsabilidade do Estado. Então, a gente está falando de governantes que precisam entender que o buraco da rua é importante, que o esgoto é importante, mas que a formação dos jovens é o futuro. O buraco ele vai causar um dano imediato ali no carro de alguém que passar e quebrar a suspensão. Mas uma degeneração social vai causar danos para as próximas gerações. Exatamente. Então, assim, eu considero dentro de uma hierarquia de importância que é muito importante. Só que às vezes é muito importante, mas não vai gerar o voto imediato que o tal pau-buraco gera. Sim. Às vezes não vai engajar um professor que já está, às vezes, há 30, 40 anos de magistratura e se sente desvalorizado pelo Estado, se sente desvalorizado pelo município, com alunos que às vezes vêm mal educados de casa no sentido de respeito aos mais velhos. Sabe o que eu tenho percebido, Djavan? Que sim, ainda tem muita gente perdida com o que vem acontecendo pelo aumento dos números de casos de violência nas escolas. A tendência é que aconteça cada vez mais. Sim, e elas não estão entendendo. Algumas pessoas acham que esses atos de violência têm relação com o índice de criminalidade local, que a escola às vezes com índice de desenvolvimento econômico. Cara, é problema que está na cabeça das pessoas, cara, e a tendência é piorar. A gente passou por uma pandemia agora, onde as crianças e adolescentes ficavam dentro de casa o tempo inteiro na tela de um celular, de um computador, de um tablet. Agravou o problema. E esse problema acabou se agravando. Sim, sim. Exatamente. E aí a escola precisa entender e trabalhar mais sobre essa temática dentro do espaço pedagógico com a finalidade de prevenir novos atos violentos. Sim. E esse é o ponto. Nós vamos ter aqui uma conversa com o pessoal do jiu-jitsu, do esporte. Né? Que é um excelente salva-vidas. As pessoas não têm noção de como todos os países que implementaram o jiu-jitsu no currículo escolar tiveram benefícios. Mas por quê? Faz as pessoas... Você trabalha a disciplina, você trabalha a consciência corporal, ou seja, a consciência dos seus próprios limites físicos. Você vê que não é porque eu sou jovem, na minha cabeça eu posso tudo, que eu posso tudo. Aprende a respeitar os seus limites, os limites do colega. Você aprende a respeitar a hierarquia, porque o seu professor ele é melhor do que você, ele vai te subjugar e demonstrar. Você não
eu sou brabo, sou faixa branca, eu tenho ímpeto. Isso não quer dizer nada frente a uma pessoa que tem técnica e disciplina e que treinou anos a fio. Então, assim, a realidade se prova, né? E é uma grande ferramenta de prevenção, cara. E ainda te leva, a arte marcial ainda, né, aquela questão de quem troca suor e sangue com o outro, ainda gera um conceito que a gente tem no militarismo, nas forças armadas, nas forças policiais, que é de irmandade. Que é o que a gente perdeu com as famílias reduzindo. Hoje, se eu só tenho filho único ou 2 irmãos com idade muito espaçada, os irmãos brigarem entre si para disputar o seu espaço localmente ali dentro de casa, isso é importante para esse desenvolvimento de irmandade. Né? Obviamente, existem casos extremos de que irmãos se odeiam, mas geralmente o irmão é aquele que você pode contar. Você pode estar num problema, pode vir, sei lá, 3, 4 bater em você. O seu irmão vai apanhar junto com você. Sim. Seu irmão é aquele que não vai... Exatamente. Você sabe que você tem confiança. E a confiança é uma coisa fundamental, você, porque tudo isso que a gente está falando não é... O que eu quero deixar claro. Não é para o pai chegar e proibir tela, para a escola chegar e proibir tela, porque isso não vai resolver nada. O que vai resolver, por exemplo, dentro da dinâmica familiar, os pais estabelecerem limites do uso da tela. Dentro da escola, se estabelecer regras e limites. Como que um pai vai fiscalizar o conteúdo que o filho está... A maior parte das ferramentas é que a gente tem 2 desafios. Um desafio é, grande parte dos pais, principalmente pela idade, são analfabetos digitais. Sim. Isso é um fato. Sim. Se a gente está falando que determinado comportamento vem de um viés de autoridade, muitos filhos não respeitam os pais com relação à tecnologia porque acham, pai, você não sabe nada. Uhum. Quem sabe configurar aqui sou eu. Uhum. Eu nasci no digital, você está no analógico. Só que ele tem a expertise da técnica, mas não tem um amadurecimento para conviver com o que está ali. Exatamente. Então, assim, hoje a maior parte das ferramentas, das plataformas, elas têm controle parental para que você possa, por exemplo, fiscalizar o conteúdo que o seu filho está tendo acesso. Eu, como trabalho com isso, o YouTube Kids do meu filho, ele tem ali os canais que ele pode assistir e os que eu considero que ele não pode assistir. Tem, por exemplo, existem determinados autores que eles têm um conteúdo para criança, tipo Lucas Neto, Felipe Neto, por exemplo. Uhum. Só que eles também têm um canal que não é para faixa etária de infantil. A criança acaba tendo contato com o conteúdo infantil dele, vê um conteúdo que não é destinado à criança e acaba consumindo um conteúdo ao qual ela não deveria. Contaminou. Porque ela associou que eu gosto desse canal. Sim. Então, assim, isso não é que seja culpa dos youtubers, ou não é questão de atribuição de culpa. É atribuição do pai ter uma certa consciência de conversas periódicas com os filhos. Você não deve querer ser amigo do seu filho no sentido de querer estar no patamar do seu filho e seu filho te veja como amigo. Seu filho tem que te ver como pai, e pai é uma figura de autoridade, ao qual tenha poder, inclusive, de puni-lo. Só que se você tiver um distanciamento só de autoridade com o seu filho e não acompanhar o que ele consome, quem são seus amigos, quais são os canais que ele assiste, você está crescendo com estranho. Agora, essa ferramenta que você falou, né, de controle conseguir parental, controlar o conteúdo que a criança está assistindo ou pesquisando, talvez seria interessante também que a escola promovesse eventos com os pais, no sentido de orientar os pais, o que eles podem fazer nesse sentido, porque às vezes os pais se sentem perdidos, justamente por não entender de tecnologia. Né? E aí, a partir do momento que a escola promove um evento, ela está trazendo a prevenção da segurança para o seu espaço pedagógico com a ajuda, né, ali, levando informação para os pais responsáveis. E obviamente, assim, a criança, adolescente, ela tem que ter um certo nível de privacidade. Só que ela, acima dessa privacidade, é uma supervisão proativa para que ela não esteja exposta, por exemplo, baleias azuis, esses hoax que induzem as crianças à automutilação, suicídio. E é grave, porque se você... É aquela questão do terreno fértil. Se a criança está deprimida por causa da escola,
não tem amigos, não tem irmãos, não tem primos, não tem nenhum parente próximo, no condomínio não tem crianças. A saída dela, inclusive, para os pais é a tela. A tela não serve só para distrair os filhos, serve para dar tempo para os pais, né? Enfim, a gente está falando da dinâmica da vida moderna, onde o pai trabalhou o dia inteiro, tem problema com o chefe, problema com o cliente, problema com não sei o que, prazo que está estourado, entrega, não sei o que. Já existe uma dinâmica absurdamente danosa na psique daquele pai. Aí, às vezes, ele vai chegar em casa, o filho teve um problema na escola porque brigou com um colega. Pô, tá de brincadeira, né? Eu tô cheio de problema real na minha cabeça para me importar com o seu problema. Você acabou de dar legalidade para que alguém acabe alcançando aquele papel ali de figura de referência para aquela criança. Sim, sim. E às vezes essa figura de referência, se você está ali numa região de risco, numa comunidade, às vezes a fuga dessa criança, a figura de referência é o cara que está ali saindo com as menininhas, empinando moto, né, vendendo droga, e às vezes esse cara virou o ideal. Olha que loucura você. Às vezes essa figura marginal, criminosa, vai se tornar o ideal de vida do seu filho. A referência. A referência. Por que a referência? Porque é um modo de vida. Não adianta a gente achar que eu sou autêntico e ninguém influenciou a minha vida. Não, a gente está buscando referências, quer seja em livros, quer seja em filmes, quer seja na escola, quer seja em casa. A gente está se referenciando pelo comportamento de outros o tempo todo. A gente está modulando o nosso próprio comportamento o tempo todo. E às vezes a modulação do comportamento daquela criança é alguém que está no mundo do crime. E ela às vezes vai deixar de ser a vítima para querer virar o algoz. As pessoas não entendem que não é o 8, não é o 80, né? O caminho do equilíbrio é o caminho do meio. As pessoas igual, por exemplo, tem pai que, não, mas o meu filho não vai fazer arte marcial porque é violento. Se o seu filho não faz arte marcial porque é violento, o dia que ele estiver numa situação de violência, você aleijou o seu filho e ele não tem condição nenhuma de se defender. Existem dinâmicas, por exemplo, não, o pai não deve brincar de luta com o filho, não deve ter uma brincadeira muito agressiva para não desenvolver a agressividade do filho. É aquela dinâmica, né? Existe a ovelha, existe o lobo e existe o cão pastor. O cão pastor, ele tem a garra do lobo, tem o dente do lobo, tem o ímpeto de violência do lobo, só que ele usa para proteger o frágil que é a ovelha. Às vezes a gente querer que os nossos filhos não tenham acesso à violência, vivam no mundo ideal, o mundo ideal não existe. E você, pai, quando se for, você vai deixar... Quais ferramentas você deu para o seu filho para que ele possa sobreviver pelas próprias pernas? Exatamente. Então, assim, essa visão, né? Uhum. Qual a diferença, você, de uma criança que se automutila, às vezes vai até chegar ao ato derradeiro do suicídio, e de uma criança que que às vezes entrou no mesmo grupo, entrou no mesmo chão, viu o mesmo chat e não descambou para esse lado? Ferramentas emocionais. Esse é o ponto. Se você não tem ferramentas emocionais, você não sabe lidar com a frustração, aí você vai para uma raiva desmedida, vai achar que o mundo te odeia, que você está sozinho no mundo. Se eu tô sozinho no mundo, e às vezes o pai acha que odeia, não frustrar o filho tá fazendo bem, né? Tá fazendo bem. Tá fazendo bem para aquela criança. Exatamente. E, Djavan, plano de ação é difícil para a situação de cyberbullying, né, cara? Porque uma vez que foi para a rede, né? Ou seja, tá a situação lá complexa, foi para a rede e a escola montar um plano de ação, talvez ela consiga impedir que aquilo viralize, né? Torne ali... Não, e existe uma situação até mais grave, que é, por exemplo, o político demagogo que vê esse podcast. Aí ele vai ver, não, existe esse problema, existem esses chances, existem essas possibilidades, existem predadores virtuais que vão querer induzir uma criança ao suicídio. Ou vão querer, às vezes, uma foto de uma criança para uma pedofilia virtual, ou se encontrar com a criança para um ato físico. Então devemos coibir a internet. Devemos acabar com a liberdade de expressão. Essa é uma grande armadilha. Proibido levar o celular para a escola. Mas isso é uma grande armadilha, porque a ferramenta é uma ferramenta.
É igual uma criança, filha de um policial, filho de um profissional de segurança, que o pai tem uma arma em casa. Toda criança que tem acesso a uma arma se mata? Ou mata alguém? Com certeza. Se eu sou um pai e que eu tenho uma arma de fogo em casa, eu tenho que educar o meu filho. Ele tem que ter consciência de que aquilo existe, de que aquilo pode matar alguém, da consequência daquilo, para que ele entenda que aquilo é uma ferramenta que ele precisa ter muita atenção. A ignorância no sentido de vou ignorar a violência, logo ela não existe. A primeira vez que um evento violento acontecer com seu filho e ele nunca teve acesso a nenhum tipo de violência porque foi privado pelos pais a vida toda, ele não tem ferramenta nenhuma para lidar com aquela situação. Exatamente. Então, no final das contas, a principal mensagem que eu pretendo deixar aqui não é de censura, de cortar o acesso. Pelo contrário, a gente está no florescimento da tecnologia, a gente está no momento mais avançado da humanidade. É muito mais fácil, na visão, né, desses caras, tirar do que orientar. Mas é demagogia. Exatamente. Total. Orientar dá trabalho. Total, exatamente. Orientar, isso. você depende de esforço. Sim. Orientar é um trabalho, é um processo. Só que esse é o ponto. Qual os frutos dos dois caminhos? A gente vai ser aqui o ludista que vai querer quebrar a máquina ou vai aprender a usar a máquina para tirar o melhor proveito dela? É o que eu vejo, cara, que assim, no mundo político, muitos querem mostrar que está fazendo alguma coisa em benefício, mas não vem por meio de uma pesquisa profunda, ouvindo pessoas especializadas para poder falar com profundidade sobre aquele assunto. E aí quer mostrar que fez, mas às vezes tomam... Às vezes gerou um dano, às vezes um benefício gerou um dano. Exatamente isso. Eu tenho até uma frase clichê, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Porque existem, obviamente, generalização em cima do comportamento humano, ela sempre... Tudo que a gente está falando aqui, obviamente, aplicado ao caso concreto, tem que ser adaptado à personalidade, à psicologia, né, as aptidões de cada indivíduo, óbvio. Mas existem, por exemplo, às vezes não vai ser o jiu-jitsu, às vezes a criança ela vai se dar bem, às vezes no ping-pong. Sim. Só que o esporte, como um todo, ele é uma boa ferramenta de desenvolvimento psicoemocional. Então, às vezes, por isso que eu sou um grande crítico da nossa educação. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com tecnologia. Estudei física 1, 2 e 3. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Eu aplico isso no meu dia a dia? Não. Então, assim, às vezes você vai julgar se uma pessoa é gênio ou ignorante por uma aptidão que ela não tem. Às vezes a qualidade que ela não tem, por exemplo, no ensino médio, em física e matemática, que vai levar ela a ser frustrada e achar que ela é burra, né, no sentido de autodegeneração, distorcendo a autoimagem dela. Às vezes, por exemplo, em literatura, em poesia, ela teria um desempenho excepcional a ponto de ser considerada um gênio. Então, assim, a forma como a gente desenhou a educação no Brasil, e essa crítica não é minha, países desenvolvidos não têm o nosso modelo educacional. Nosso modelo educacional é arcaico. Se você for, por exemplo, como que eu estudo geometria na Escandinávia? Numa aula de marcenaria. Eu vou aprender ângulo fazendo uma cadeira. A gente ainda tem, Valcir, um terceiro problema que vai além do cyberbullying. Por que eu digo que vai além? Porque se a gente tiver as ferramentas psicoemocionais para saber lidar com os problemas e com as frustrações, a gente está menos suscetível a cair dentro de um quadro que sejamos vítimas virtuais dessas situações. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, se um pai leva um filho de 13, 14 anos para a própria empresa ou para o trabalho, e ele mostra para o filho, olha, eu faço isso, é assim, 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 assim. O conselho tutelar vai lá na casa dele por exploração do trabalho infantil. 50 anos atrás, um jovem de 13 anos já estava trabalhando, já era um adulto, socialmente falando, já era um adulto. Com 16 anos estava casado, com 30 tinha 10 filhos. Né? Não estou falando de séculos atrás, estou falando de poucas décadas atrás. Sim. As crianças, elas amadureciam. Aí hoje,
a criança não pode trabalhar na adolescência. Ela, quando chega com 18 anos, se eu nasci no Japão, eu com 5 anos de idade, eu estou limpando a própria escola. Os alunos fazem a própria merenda. Os alunos vão ter aula de culinária, vão ter diversos esportes fora do horário de escola. Vocês não têm nem tempo para se envolver com esse tipo de problema, de bullying, cyberbullying. Eles estão se desenvolvendo, né, socialmente. Sim. Então, assim, quando ele chega à idade adulta, ele já tem habilidades. As escolas japonesas, por exemplo, tem lá clube de cinema, clube de fotografia, clube de jornalismo, eles pegam um assunto que os jovens gostam, a escola cede uma sala e eles podem desenvolver atividades. E é prazeroso, né? É prazeroso. Você vai para a escola fazer algo que você gosta e que você se projeta no futuro fazendo aquilo. Exato. Então eu estou aproveitando a minha idade escolar e já treinando uma habilidade que vai ser útil para o meu futuro real. No Brasil, hoje um jovem sabe... Vou dar um exemplo para você. Um jovem, uma moça sai do ensino médio. Qual a habilidade prática que ele tem no mundo? Nenhuma. Ele não aprendeu habilidade técnica nenhuma na escola. Ele aprendeu abstrações. Que provavelmente, de acordo com a profissão, se você não for para a área de engenharia, não sei o quê. Hoje, mesmo que eu seja engenheiro civil, eu não uso física. Eu vou pegar um AutoCAD, vou desenhar a planta num software e o software faz o cálculo automático. Hoje você tem planilha. Né? Sim. Obviamente, não quer dizer que eu não devo estudar, mas assim, a pessoa que tem que estudar matemática é aquela pessoa que quer trabalhar com matemática. Ela não precisa, uma pessoa comum não precisa saber, sei lá, para que você usa equação de segundo grau, Pitágoras, Bhaskara? Ninguém usa, né, no dia a dia. Então, assim, a crítica a gente obviamente deveria ter uma visão geral das coisas, mas numa profundidade menor, e ter um ensino que formasse o indivíduo para a sociedade. Eu estou entendendo, você está falando da questão do modelo da escola, de olhar para o que está acontecendo, né, na atual conjuntura, principalmente com o aumento da violência, e se reformar. E se reformular em relação à questão do ensino e trazer uma informação, um conteúdo que seja mais prazeroso. Exatamente. Que as crianças se o aluno não tiver prazer tenha prazer de ir para a escola. Exatamente. Muito bom. E aí a gente vai ter um desenvolvimento, porque eu posso aqui falar, existe ferramenta tal, de controle parental, disso, daquilo. Obviamente existe, e essas ferramentas elas têm que ser aplicadas dentro de uma visão. O que é responsabilidade dos pais, o que é responsabilidade da escola. Hoje a gente também está vivendo um fenômeno de terceirização de responsabilidade. O pai, muito ocupado, terceiriza a educação para a escola, o professor já, às vezes até sem vocação para a magistratura, pega um filho mal educado e já não tem paciência, vai dar uma aula nas coxas, vai dar uma aula não preocupado com o aproveitamento escolar das crianças que estão ali, e no final das contas você percebe que isso vira um grande círculo vicioso. Sim. Esse ciclo é que gera vítima. É esse ciclo que socialmente projeta essa vítima para um predador que está na internet. E dentro da própria escola, você vai ter alunos que têm um amadurecimento, às vezes até uma perversidade maior do que outros, que vão ver ali uma possível vítima. A gente está vivendo uma ideia de que os jovens eles estão testando limites, e às vezes eles vão testar limites em cima de uma pessoa que não tem as ferramentas psicoemocionais para suportar aquilo. Por isso que essas tragédias viram. Se você vê, por exemplo, os Estados Unidos, os casos que tem mais problemas, né, de ataques em escolas, os ataques não ocorrem por falta de desenvolvimento econômico. Não é pobreza, não é... Os problemas, eles são da ordem da natureza humana. Às vezes é um aluno que sofreu bullying, que foi rejeitado, que foi maltratado a vida toda, que por não ser atleta, não é do grupo do atleta, às vezes está numa cidade, às vezes tem um pai muito rígido, às vezes nos Estados Unidos está tendo um surto de uso de drogas, então às vezes o filho tem pais viciados em fentanil, que são zumbis dentro de casa, e ele está vivendo uma situação tão desesperadora que ele, né, aquela questão de qual a chance, você?
de um indivíduo deixar o seu nome no mundo, sendo que ele é um indivíduo, às vezes, que ele se vê como medíocre. Ele vai fazer um grande evento, vai fazer um assassinato, que o nome dele vai ficar para a história e ele se mata no final. Porque geralmente eles matam uma porção de gente, se matam no final, porque a ideia deles ser guerreiro de uma causa. Exatamente. Você percebe que segurança escolar vai muito além de muros altos, cerca elétricas, câmeras de segurança, vai muito, mas muito além. E esse EscudoCast, ele veio para aumentar o seu nível de consciência, para que você entenda com profundidade tudo que tem acontecido nesse cenário, né? Nós trouxemos aqui Djavan do Vale. Djavan, nessa câmera aqui, o que você pode falar para os pais e responsáveis que estão nos assistindo? Deixa uma mensagem para eles, por favor. Pelo aspecto dos pais, né? Acho que a grande forma de vocês demonstrarem amor pelos seus filhos é entender que não é a permissividade que vai tornar os seus amigos e que vai fazê-los respeitá-los, né? Porque às vezes a gente tem o discurso até convence, mas é a nossa atitude que vai arrastar, né? Então não adianta também vocês estarem cobrando determinadas coisas dos seus filhos e não terem um bom uso também digital, né? Os seus filhos estão olhando seu comportamento o tempo todo e eles vão se espelhar em vocês. Então, né, numa ideia de educação vem de casa, realmente a educação vem da primeira referência que a criança tem, que é vocês e os seus próprios comportamentos, né? Então, acho que todo mundo deveria refletir quanto o próprio comportamento impacta na vida dos seus filhos. E aos professores e magistrados, eu sei que é uma profissão aqui no Brasil deveras ingrata, né? Cargas altas, turmas grandes. Às vezes eu cobrei coisas aqui no podcast que está além da capacidade física de vocês pelo modelo ao qual vocês trabalham. Mas no final das contas, vocês estão formando vidas e estão formando o futuro da nossa sociedade. Então, acredito que vocês devam ver a própria ocupação realmente como um sacerdócio e buscar dar o melhor de vocês o tempo todo, inclusive buscando aperfeiçoamento profissional, entender essas dinâmicas do mundo digital, porque às vezes, né, você já tem, sei lá, 50 anos de idade, não participou dessa revolução digital e às vezes não sabe como lidar. Então, se reciclar, se aperfeiçoar, criar dinâmicas com os seus alunos, perceber os alunos, perceber esses sinais, para que evite, né, que uma nova tragédia, como, né, tantas outras aqui no Brasil, ocorreu. Às vezes, o olhar atento de um profissional que viu um determinado sinal é o que vai evitar que uma grande tragédia aconteça. Djavan, a gente está chegando ao fim, cara. Eu quero te agradecer, né, pela sua expertise, pela sua experiência, tudo que você passou para a gente aqui com um nível de qualidade muito alto, né? E aí eu quero te agradecer por isso, cara. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do EscudoCast, Segurança Escolar Levada a Sério. Hoje falamos sobre o cyberbullying e como essa forma de violência ultrapassa os limites físicos da escola, invadindo a vida das vítimas, deixando marcas que muitas vezes não se apagam. Meu agradecimento especial ao meu amigo Djavan do Vale. Sua presença aqui em compartilhar tanto conhecimento e a sua experiência foi de suma importância. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com pais, educadores, familiares e não se esqueça de se inscrever no canal do EscudoCast, porque toda semana temos um episódio novo para você e ajudar a construir escolas mais seguras. Vamos juntos transformar a segurança escolar em prioridade e até o próximo episódio.